dar início ao volume 2 do Plano de Estudo Tutorado do 4º ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Na semana 2 do PET de Língua Portuguesa do 4º ano do Ensino Fundamental, vamos estudar História em Quadrinhos e Tirinha. Atividade 1. Veja a tirinha abaixo. Vocês conhecem todos os personagens? Essa tirinha é do Seninha. Esse personagem foi criado para homenagear um importante piloto de Fórmula 1 brasileiro, o Ayrton Senna. Veja nesse vídeo um pouco da história do Ayrton Senna e do seu personagem Seninha. Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre busquei dar o máximo no meu trabalho, até mesmo para continuar merecendo a confiança dos meus torcedores, porque vocês não imaginam como é emocionante ter todo aquele público torcendo pela gente, principalmente quando você vê uma criança vibrando. Agora eu tenho a oportunidade de começar a devolver todo esse carinho e incentivo através do projeto Seninha e da sua turma. O Seninha foi idealizado e lançado pelo Ayrton em 94. Era uma época que o Brasil estava não tão diferente quanto agora. As pessoas não tinham orgulho, exceto pelo fato do Ayrton ser um campeão nas pistas, erguer a bandeira do Brasil. As pessoas se inspiravam nele. Ele, como um ídolo, ele também fazia muitas doações, só que anonimato. E ele queria oficializar essas doações. E a forma de fazer isso foi criando o personagem, foi criando o Seninha. Esse personagem na época era só quadrinhos e começou a ter alguns merchandisings. O Ayrton ali aprovava as histórias, a dona Neide, a mãe do Ayrton, também ajudava, contando histórias, né, de como que ele era na infância, que ele era todo desengonçado, aprontava pra caramba. O Seninha ele foi criado pegando algumas características do Ayrton. Então até o Braço Duro gosta de ficar irritando o Seninha, falando que ele tem nariz de batata, cabelo que a gente fala que tem um chifrinho. E também os mullets que o Ayrton tinha, né, por causa do capacete e tudo, então ele não ficava penteando o cabelo, né? Por exemplo, ele foi lançado, a roupa, o macacãozinho dele era azul, porque ele estava na Williams na época. Depois a gente colocou com o macacão vermelho, porque é o ícone, né? É o macacão mais emblemático do Ayrton. Desde que o Seninha foi lançado, você teve duas grandes revoluções na comunicação do personagem infantil. A primeira grande revolução, eu acho que é tecnológica, é quando a animação se torna uma atividade mais economicamente viável. A outra revolução são as mídias, né? Então a questão é a cabeça, é a mente das crianças para quem hoje a gente produz. Quando o Seninha foi lançado, o público-alvo dele eram crianças de até 11 anos. Hoje, quando a gente escreve o personagem, a gente tem em mente um público de 3 a 5, 4 a 6, mas você tem que fazer essa modificação de linguagem sem perder a essência do personagem. E isso é um desafio que a gente faz o quê? Assessorado por pedagogos, psicólogos, por educadores, por produtores de cinema, com a nossa experiência, com a infraestrutura do Instituto. É um esforço, eu diria, quase descomunal, para trazer esse personagem que foi criado no fim do século XX, para o fim da segunda década do século XXI. E lá vem ele, acelerando fundo. Dá-lhe, Seninha. Tá aí um garoto que vai longe, fascinado pelos esportes radicais e louco por vitórias. Eu acho que a maior qualidade do Seninha é a perseverança. Um personagem que foi lançado por um ídolo nacional, uma força incrível, que teve aquele momento fatídico e o personagem ficou meio sem saber o que ia acontecer ou não, se ia continuar ou não. E mesmo assim o personagem falava, ó, tô aqui. Ele naturalmente impulsiona a energia dele para cima. São raras as histórias que a gente coloca ele ou cansado ou desistindo. A estrutura que a gente tem de história dele, qual que é? Ele tem uma situação X, alguma dificuldade, ele passa por uma história e é essa situação que ele passa, essa história,
que é transformadora. Então a história é que transmite os valores ou algum tipo de conceito para quem está lendo. Vale lembrar que o Ayrton acreditava muito no personagem. Ele, no dia do acidente, ele estava com a camiseta do personagem no peito. Ele levava o personagem com muito coração mesmo para frente. Antes era fácil falar do Seninha, era muito fácil. Hoje para mim é muito difícil. Você lida com esse legado que ao mesmo tempo é fascinante, que mexe com fantasia, que mexe com imaginação, mas mexe com alguns valores do Ayrton. Eu acho que a ficha vai cair daqui a muito tempo, sabe? Porque é muito emotivo, para mim é um pouco complicado falar. Quando eu entrei, né, eu era moleque, né? Para mim era uma brincadeira. Era isso que eu queria, era trabalhar com quadrinhos, era trabalhar para o Ayrton. Puxa, unir as duas coisas, né? E é muito gratificante. Na época foi um sonho, assim, eu não acreditava no que estava acontecendo. Então, a gente teve sorte de fazer, de trabalhar, de ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta, né? E com aquilo que a gente quer fazer. É isso aí. A gente trabalha com aquilo que a gente sonha. Apesar do cara estar todo dia do meu lado, há tanto tempo assim, já não aguento mais. Tudo tem seu preço. E pior que a gente almoça junto ainda. Tudo tem seu preço. Mas é isso aí. Ayrton Senna, conhecido como Ayrton Senna do Brasil, faleceu em um grave acidente automobilístico no dia 1º de maio de 94. Agora responda. Letra A. No primeiro quadrinho, você consegue identificar onde os personagens estão? Então observe o primeiro quadrinho e tente identificar onde os personagens estão. Letra B. Você pode imaginar por que Seninha não quer jogar? De acordo com a história que você ouviu do Seninha, por que será que ele prefere o carrinho do que a bola? Letra C. Tem como saber quem fala no segundo quadrinho? Então você volta aqui no segundo quadrinho. Tem um balãozinho dizendo assim: olha a bola, Seninha. É possível saber qual personagem está falando? Letra D. De que maneira se dá o humor na tirinha? A finalidade de uma tirinha é provocar o humor no leitor. Qual é a parte da tirinha que está demonstrando o humor? Letra E. Você sabe o que é gandula? Se não sabe, pesquise no dicionário ou pergunte para alguém da sua casa. Então vocês vão descobrir o significado da palavra gandula. Atividade número 2. Leia a tirinha abaixo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Aff, dizem que liberdade o libertará. Mas se eu lhe disser a verdade, eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. A frase dita por Helga no primeiro quadrinho é característica de qual história? A frase é a seguinte, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? De qual história você se lembra quando ouve essa frase? Como você acha que o espelho está? Explique sua resposta. De acordo com o pensamento do espelho, como que você acha que ele está nessa situação? Se o espelho respondesse a verdade, o que você acha que poderia acontecer? Lá no último quadrinho, ele fala, se eu disser a verdade, eu vou acabar quebrado. Por que você acha que isso poderia acontecer? Atividade número 3. Leia a piada abaixo e crie uma tirinha com ela. Piada. 2 caipiras estavam sentados à beira do rio pescando, quando um vira para o outro e fala: compadre, acredita que hoje acordei com uma vontade doida de trabalhar? Nossa, aí que eu virei pro outro lado e esperei a vontade passar, só. Agora você vai usar a sua criatividade para criar a sua tirinha. Uma tirinha é uma história em quadrinhos bem pequena, geralmente com 3 quadrinhos em cada uma. Então você pode pegar a piada, dividir em 3 partes e desenhar aqui nesse espaço.
Assim nós terminamos a segunda semana do Plano de Estudo Tutorado do componente de Língua Portuguesa do 4º ano do Ensino Fundamental. Não se esqueça de realizar todas as atividades de acordo com o seu professor. Até a semana que vem!